Olá, pessoal. Aula número 2, adição de frações e frações equivalentes. Inicialmente, vamos recapitular a aula número 1, observando que quando nós falamos do conceito, lá na aula número 1 tratamos sobre o conceito de frações, nós vimos que, inicialmente, frações está relacionada com divisão entre dois valores, né? Então, por exemplo, quando você escreve 2/4, você, na realidade, está dividindo 2 pelo 4. E 2 dividido por 4 é 0,5. Então, esse era o conceito inicial que nós chamamos de fração. Mas fração também está associado com partes de um todo, né? Então, por exemplo, quando você tem uma barra de chocolate e você divide em 4 partes iguais, você toma 2 dessas partes, você tem aqui a representação como sendo 2/4 desta barra de chocolate, já que cada uma dessas partes aqui equivale a 1/4. Né? Mas também fração está relacionada com razão entre dois valores. Né? Quando você escreve, por exemplo, 2 está para 4, assim como 1 está para 2. Né? Então, aqui você tem uma comparação entre dois valores. E também, fração pode estar relacionado com porcentagem. Né? Quando você escreve 2/4 ou 1/2, isso aqui é equivalente a 50%. Então, você observa que fração varre um amplo espectro nos assuntos relacionados à matemática. Né? Vários temas da matemática estão relacionados com fração. Por isso é importante nós aprofundarmos nosso conhecimento sobre esse tópico de frações. Hoje nós vamos falar especificamente sobre adição de frações e frações equivalentes. A adição de frações, nós não vamos esgotar o assunto na aula de hoje, né? Mas nós vamos tratar especificamente na adição de frações que tenham denominadores iguais. Né? Na aula de hoje, nós só vamos trabalhar com a adição de frações que tenham denominadores iguais. E os outros casos, Ferreira, como é que nós vamos tratar? Nas próximas aulas, nós vamos avançar para os demais casos. Tá? Vamos por parte para que nós possamos aprender de maneira mais apropriada. Então, por exemplo, quando você tem 1/5 somado com 2/5, então, neste caso, basta você conservar o denominador e operar os numeradores. Então, 1 mais 2, você conserva o sinal que está aqui, ó, conserva o sinal, não no denominador. O denominador você conserva e o numerador você soma. Então, você vai ter, nesse caso aqui, 3/5. Porque você está somando, olha só, 1/5 com 2/5. Você está somando partes, né? Partes, ó, equivalentes da mesma fração. Né? Partes equivalentes da mesma fração. Então, você tem, no mesmo inteiro, você tem 1/5, com 2/5 você conserva o denominador e soma os numeradores. Ah, Ferreira, mas se fosse uma subtração, embora nós estejamos falando de adição aqui, o conceito também se aplica à subtração. Você poderia, vamos supor, ter 3/7 menos 2/7. Então, você conserva o denominador e opera o numerador. 3 menos 2, 1, fica 1/7. Tá? Então, sempre que os denominadores forem iguais, não vamos ter dificuldade para operar, quer seja a adição, quer seja a subtração. Tá? Se você tiver mais de 2 frações, não tem problema, você vai operar normalmente
Por exemplo, se você tem 1/6 mais 2/6 menos 3/6, então você vai ter... Não, vou tirar esse 3 aqui, senão vai... Vou colocar aqui só para não zerar, né? Vamos colocar aqui 5/6. Então, nós vamos ter no mesmo denominador, e aqui você vai ter 1 mais 5 menos 3. Então, você vai ter 1 mais 5, 6. 6 menos 3, 3. Isso aqui vai ser 3/6. Tá? Então, você opera normalmente quando os denominadores forem iguais. Tá? Quando os denominadores forem diferentes, nós vamos ter uma aula específica para tratar com denominadores diferentes. Vamos falar agora sobre frações equivalentes. Aproveitar que nós vamos precisar dessa adição realizada com números iguais para falar sobre frações equivalentes. Observe o seguinte: com frações equivalentes, se você tem, por exemplo, esta fração 1/4. Vamos tomar esse exemplo aqui, 1/4. Qual é o significado de 1/4? Você tem, por exemplo, um inteiro, você divide em 4 partes. Cada uma dessas partes aqui você representa como sendo 1/4. Né? Então, você tem, em um inteiro, você tem 1/4, outro 1/4, outro 1/4, outro 1/4. Né? Tanto que, se você somar essas partes, nós já vimos como é que nós somamos frações que têm o mesmo denominador, né? 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, nós vamos ter, conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser 4/4. E 4 dividido por 4 é 1. É exatamente o 1 inteiro. Né? Então, se você somar 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, você vai ter o 1 inteiro. Né? Agora, imagine essa outra fração. 3/12. Né? 3/12. Como é que nós representaríamos este 3/12? Imagine que você tem um inteiro, tá? E você vai dividir esse inteiro em 12 partes. Então, você vai dividir em 12 partes. Primeiro, eu vou dividir em 4 partes. E cada uma dessas partes, eu vou dividir em 3. Olha aqui, eu vou dividir essa aqui em 3 partes iguais. Essa aqui eu vou dividir em 3 partes iguais. Essa aqui também em 3 iguais. E essa aqui também em 3 iguais. Então, cada uma dessas partes aqui, ó, já que nós dividimos agora o todo, esse todo aqui, ó, nós dividimos em quantas partes iguais? Em 12, né? Porque ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora nós temos 12 partes iguais. Então, cada uma dessas partes representa 1/12. 1/12. Agora, compara essas duas situações aqui. Aqui, no primeiro quadro, você tinha um inteiro, você dividiu em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes é 1/4.
No segundo quadro, você tinha um inteiro, você dividiu em 12 partes iguais, e cada uma dessas partes é 1 sobre 12, ou 1 dozeavos. Agora, observa bem. Esta parte aqui, ó, vem comigo aqui. Essa parte, só essa parte aqui, eu vou apagar aqui em cima para facilitar a visão. Só essa parte aqui, ela é 1/4. Não foi isso que nós vimos? Essa parte maior aqui é 1/4. Mas 1/4 é equivalente a quantos pedacinhos de 1 sobre 12? 3 pedacinhos de 1 sobre 12. Então, você pode escrever assim, ó. Vou colocar aqui, 1/4. 1/4 é equivalente a 1 sobre 12 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 12. Ok? Vou repetir. Guarda bem, ó. Você tem aqui 1/4, mas se nós dividirmos essa barra inteira aqui, ó, toda a barra, nós dividirmos em 12 pedacinhos, 1/4 é equivalente a 3 pedacinhos de 1 sobre 12. Então, 1/4 é equivalente, você escreve assim, corresponde à igualdade, de 3 pedacinhos de 1 sobre 12. Então, vai ser 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 12. Só que nós já vimos que, quando nós somamos frações com denominadores iguais, nós conservamos o denominador e somamos o numerador. Então, isso aqui vai ser equivalente a 3 sobre 12. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que 1 sobre 4 é equivalente a 3 sobre 12. Então, aqui você tem duas frações que, escritas de forma diferente, representam a mesma parte, ou o mesmo valor. 1/4 é equivalente a 3 sobre 12. Porque essas duas frações representam o mesmo valor. Você observa aqui 1 sobre 12 é um pedacinho, mas quando você soma os três, 1 sobre 12 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 12, você tem 3 sobre 12, que é equivalente a 1 sobre 4. Ok? Então, evidentemente que existem diversas frações equivalentes. E você não precisa ficar fazendo desenhos para encontrar essas frações equivalentes, né? Nós vamos, na próxima aula, não perca, na próxima aula nós vamos determinar como encontrar frações equivalentes. Dada uma fração, como é que nós vamos encontrar as outras frações equivalentes? Por enquanto, guarde isso aqui. Frações equivalentes são frações que, embora escritas de forma distintas, representam o mesmo valor. Ok? A gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço.